cultura corporativa é o grande desafio, né, que as empresas vêm passando, principalmente quando a gente fala de transformação digital, né? Sobretudo, né, Eric, quando a gente fala de indústria, né, e de empresas aí de mais de 50 anos, né, empresas muito grandes, porque fazer transformação digital em empresa pequena, de 100 pessoas, é de um jeito. Fazer numa indústria com mais de 50 anos e com mais de 5.000 colaboradores, é um game muito diferente. Com certeza. Né? E é na Vurt do Brasil que a gente vai trazer aqui agora, não é diferente, cara. A adaptabilidade tornou-se uma questão de sobrevivência, né, impulsionada pela alta direção. Então, quando a gente falou também da alta direção, de estar envolvida nessa transformação, é super importante. Então, a gente vai falar um pouquinho aqui sobre a Vurt do Brasil, está avançando em direção ao Omnichannel, aproveitando a força de sua equipe de vendas. Então, ter equipe de vendas junto num cenário como esse de transformação digital, eles entenderem que é um complemento digital, né, acho que para a força de vendas, para o time de vendas, e que hoje a gente está falando num cenário totalmente integrado, é essencial. E para falar sobre isso, sobre a transformação digital da Vurt no Brasil, potencializando uma equipe de vendas de 1.200, pessoal, 1.200 vendedores, eu convido ele, que é engenheiro mecânico com MBA em finanças pelo INSPER, ingressou há 10 anos na Vurt do Brasil, que teve um aumento na participação nas vendas online de 0,8% para 12% nos últimos 2 anos. Olha que interessante. O Grupo Vurt é líder mundial no mercado de MRO, com mais de 400 empresas em 80 países, com faturamento anual de 20 bilhões de euros. Na Latam, o multicanal foi responsável por um turnover de 43 milhões de euros em 2022 e compreende, além do e-business, as vendas de lojas físicas, televendas, além de representar cerca de 20% das vendas totais na região. Convido ele, a parte mais difícil da palestra, Alexandre Bruntport. Seja bem-vindo. Head of Multichannel Latam na Vurt. Acertei? Obrigado. Alô, som? Obrigado. Já gostei da música. Muito bom. Bom dia, boa tarde a todos, né? Primeiro, agradecer ao Fórum E-Commerce Brasil pela oportunidade. Eu acho que, finalmente, a gente começa a falar sobre o B2B com mais frequência, porque tudo que se falava em e-commerce no passado, eu participei, acho que do primeiro evento do Fórum E-Commerce Brasil, sempre foi muito B2C, B2C, e o B2B é muito maior até do que o B2B, do que o B2C em relação ao potencial e tudo isso. Bom, primeiro, antes de falar, apresentar um pouquinho, né, já foi falado os números do grupo. O Grupo Vurt, ele nasceu da venda direta. Né? Nós somos uma empresa que começou com um homem, que a empresa tinha uma loja de material de ferragem, não vendia muito, e ele pegou, botou os parafusos na maleta e foi vender porta a porta. Hoje são 85 mil colaboradores, quase metade vendedor. E é tudo vendedor contratado, CLT ou registrado pela empresa, não tem representantes. Né? Então, é um modelo de negócio que esse foi a cultura, de onde surgiu. Né? Hoje, presente em mais de 80 países, nos 5 continentes, e é uma força muito grande, continua familiar, e o professor Reinaldo Vurt, ainda vivo, super ativo no negócio, e é impressionante como hoje ele dá insights até para o e-business e até para o app, o que deve ser uma pessoa de visão realmente diferenciada. Né? Quando a gente fala da Latam, que é a área sobre a qual eu estou responsável como o multicanal, esse modelo de transformação, a transformação do modelo de negócio da venda direta para o multicanal vem acelerando no mundo todo, mas na região, é a região que mais cresce, é a região que mais acelera essa mudança de todas as regiões do grupo. Né? E nessa, a Vurt do Brasil corresponde a praticamente metade da Latam. Aqui, para dar uma ideia, quando a gente fala que saiu de 0,8% e no último mês fez 17,7% das vendas da Vurt do Brasil, você vê a mudança que teve no gráfico quando a gente lançou em abril de 2021 a plataforma da CWS junto com a Vurt. Foi uma mudança brutal, porque ela já tem um conceito de omnichannel embutido nela. Quando você tem, a gente vai falar disso,
a parte da digitalização do relacionamento entre o vendedor e o cliente, que isso é o que faz toda a diferença quando a gente vai no B2B. Né? No Brasil, estamos há 50 anos, é a nossa sede em Cotia, mas atuamos em todos esses segmentos, então a linha auto, cargo, metal, manutenção, construção, tudo que você tem, manutenção, reparação, operação, a gente está presente, vendendo direto para o cliente, seja serralheiro, marceneiro, oficina mecânica, construtora, e a gente tem uma divisão específica, que também foi um pioneirismo do Brasil, que a gente lançou uma marca da Wurt, que é a marca WMAX, exclusiva para revendedores. Né? Então, a gente atua através também de revendedores, principalmente impulsionando a marca WMAX. E dentro da gama de serviços, vocês vão ter uma ideia agora, eu vou passar um pouco dos produtos, né? São uma gama aproximadamente 10 mil itens, de muito distintos. A gente teve armazéns, 5 centros de distribuição com estoque, e a gente também se apropriou, uma das vantagens aí da plataforma da CWS é de você ser uma plataforma de marketplace. No nosso caso, cada lojista, na verdade, é um centro de distribuição. Então, com isso, a gente consegue ter independentes controles dos estoques, dos tempos de frete, da entrega, o cálculo de imposto. A gente vai falar um pouquinho dessas diferenças que tem entre o B2B e o B2C. Né? A gente vê isso acontecendo muitas vezes. Empresas entram na venda direta ao cliente B2B e não tem dentro da plataforma uma forma de calcular substituição tributária, IPI, e isso é um diferencial muito grande que a gente desenvolveu junto aí com a ajuda da colaboração da plataforma da CWS e da equipe que dá suporte para a gente. Seguindo agora, para vocês terem uma ideia da gama de produtos, eu acho que é importante ter essa ideia, porque não dá para mandar pelos correios, não dá para a gente ter um único fornecedor, porque nem todo mundo transporta produtos químicos, aerosóis, inflamáveis, então você não tem um perfil de carga, né? A gente não vende CD e livro, né? ou moda, ou alguma coisa que é mais fácil de transportar. Então, isso foi uma das dificuldades, e a gente precisa sempre estar se adaptando as mudanças, e a gente não dava mais, existia uma resistência. Eu estou há 10, 11 anos praticamente na empresa, e eu lembro da resistência que foi do próprio professor Wurt na hora de colocar o tablet na mão do vendedor. 11 anos atrás, tirava pedido no talão. E tem vendedores ainda hoje na empresa que gostariam que esse tempo voltasse, né? Mas não volta. Né? A gente sabe que as mudanças, a tendência é como um trem, né? Ou você está nele, ou você é a locomotiva, ou você é atropelado por ela. Então, a adaptabilidade é uma necessidade de todas as empresas, assim como as espécies. E dentro do grupo Wurt, sempre foi, acho que a principal razão do crescimento contínuo. Quando a gente olha esse gráfico, vocês podem perceber que foram as estratégias internacionais adotadas ao longo do ano. Então, começou com a multiplicação de vendedor. Eu ouvi recentemente a própria Bettina Wurt, que é a filha um dos fundadores, né, já falando assim, nosso negócio ele é muito simples. Né? A gente coloca mais vendedor, aumenta os preços e vende mais. É simples. Né? Por quê? Porque o mercado existe, o mercado para tudo isso, são tantos clientes potenciais. Temos 200 mil clientes no Brasil, não tem 5% de share, né, que você pode crescer para tudo, só que será que vai ser da mesma forma? Então, a gente sempre começou com essa multiplicação de vendedores. Eu vi aqui nosso diretor comercial, Marco Avelino, quando ouviu 5 mil funcionários, falou, caramba, tem que contratar mais, né? Temos 1.500. Né? Então, aí depois regionalizamos, depois a divisionalização, que são trabalhar alto, cargo, metal, manutenção, e com isso poder falar a linguagem de cada cliente. Fomos para segmentação por perfil, potencial de cliente, e por último, a estratégia multicanal desde 2012, e quando vocês olham o ângulo de crescimento da curva, podem ver que a estratégia multicanal, de longe, foi a que deu o maior crescimento. Né? Então, e agora, qual que vai ser a próxima estratégia? Né? E, obviamente,
vai partir para o Omnichannel, como é a tendência de todo o mercado. Para falar um pouquinho, antes da gente entrar especificamente na digitalização, eu quero que vocês entendam que a estratégia multicanal, ela, na verdade, ela soma as fortalezas de cada um desses pontos de contato. Então, quando você pega o vendedor externo, que visita os clientes mensalmente, às vezes 2, ou semanalmente, dependendo do cliente, do potencial, das necessidades, nada vai transmitir mais confiança do que o olho no olho, do que o aperto de mão, de que o cliente, muitas vezes, ele se sente inseguro de fazer uma compra online e depois ter que reclamar se tiver algum problema num chat, ter que falar com quem? Quantas empresas que são puras de e-commerce, que a gente compra muitas vezes e depois não consegue ver errado, não consegue nem devolver, não sabe como fazer. Então, você ter alguém que dá a cara, que está ali, que faz o pré-vendas, faz o pós-venda, que está sempre ali presente, é o principal diferencial, talvez, do Grupo Vurt dentro do negócio. O televendas, na América Latina, a gente, na verdade, expandiu muito mais o televendas do que as lojas, por exemplo, na Europa, para vocês terem uma ideia, só na Alemanha são quase 600 lojas próprias. Na Europa, cerca de 2.000. Na Latam inteira temos 10. Né? Lá não roubam as lojas. Né? A gente tem custos envolvidos aqui para você ter uma loja aberta que são muito maiores. A operação não dá para você tropicalizar tudo. Agora, o televendas, em compensação, tem uma aceitação aqui muito maior do que lá. E a gente tem, hoje, o televendas da Vurt do Brasil corresponde a 12,5% das vendas feitas por televendas no grupo. Né? A Latam, 25% das vendas por televendas, são 400 televendedores, só no Brasil 180. Então, e a capilaridade, o vendedor ele segue uma rota, o televendas ele liga no norte, no sul, não tem essa necessidade, então se complementam. O importante é cada ponto de contato entender como ele pode agregar valor, como ele agrega mais valor para o cliente. Os pontos de contato não estão ali para se ajudarem. Tudo que a gente quer é ajudar o cliente a comprar melhor e mais da gente. Né? A entender e poder vender mais itens diferentes para cada cliente, para conseguir fidelizá-los. Né? A gente tem vans móveis com ferramentas e outros produtos que necessitam mais de demonstração, que funciona como um showroom móvel, e sim, as lojas fazem o reforço da marca, mas as plataformas digitais levam todo esse universo para a palma da mão do cliente. E é só através das plataformas digitais que a gente consegue medir e acompanhar o comportamento do cliente, as necessidades, o item que ele procurou e a gente não tinha. A gente não tem os dados da conversa do vendedor com o cliente, mas a gente tem os dados de navegação. Então, isso é essencial entender e não tem como ficar fora disso. E aí a gente vai entrar agora um pouco mais a fundo no projeto de digitalização. Né? Então, interessante, deixei para vocês conhecerem depois. Né? A gente tem, na verdade, são 3 plataformas, uma para o B2C, que vai estar como varejo.vurt.com.br, que é um negócio paralelo nosso, porque quando você faz marketing digital, é importante você ter uma página de aterrissagem, você está lá no Instagram, no Facebook, gostou do produto, você vai clicar, putz, não posso comprar, vendo só para empresas. Na Europa é só para empresa, não tem dúvida. Você vai entrar na loja e eles não vendem. Você não é cliente, não vende. Né? Tem que ser só para empresa. Aqui a gente precisa ter esse reconhecimento da marca. O B2B e o site da revenda, também é revenda.vurt.com.br. Tá? Então, principais, em 5% das vendas do projeto, a gente atingiu 5% de share, saiu de 0,85% em 6 meses depois do Go Live. De abril a gente lançou, em outubro já estava com 5%. 10% dos clientes já estavam cadastrados em dezembro, final de primeiro ano de negócio. Né? Depois, em janeiro, a gente fez o lançamento dos apps. Né? Tanto Vurt, a gente chama de Vurt, WMax, como eu disse, exclusivo para revenda. 7,5% das vendas já estava no balcão em maio de 2022, um ano após o projeto. Né? 30% da base de clientes cadastrados em dezembro de 2022.
Vou ver desse lado aqui que fica mais fácil. 13% das vendas no balcão. Eu sei que está aqui embaixo, mas estou sem óculos. Então, 13% das vendas no balcão digital em maio, né, e em julho já mais de 15 mil downloads no app. Então, assim, são alguns pontos importantes para ver que, e como eu disse, hoje a gente tem quase 80% da nossa base de clientes, 60 e poucos por cento da base de clientes já cadastradas, né, mas metade dessas ainda não comprou. Né? Então, ainda a gente fala, vamos demonstrar, apresentar um case de sucesso. Não, a gente está apresentando um processo. Né? A gente está no caminho. O sucesso é um péssimo professor. A gente aprende das dificuldades, dos desafios que a gente vai tendo pelo caminho. Quais são os principais desafios? O primeiro foi a digitalização do catálogo. A nossa área de marketing interna sempre foi uma área de design gráfico. Sempre foi uma área de desenhar campanhas e catálogos para os vendedores. Durante muitos anos, com esse conceito, essa cultura de venda direta incrustada, sempre os nossos clientes eram como se os clientes fossem os vendedores. Então, é fazer material para o vendedor, né? Então, como é que a gente vai digitalizar? E aí, uma área de catálogo, digitalização aí do pessoal da equipe da CWS conseguiu colocar tudo isso digital, foi uma velocidade incrível. Em menos de 6 meses, a gente já estava com o Go Live, né? A manutenção da informação desses produtos. Então, a gente não tem um PIM, um sistema de gestão de produtos que vai sempre manter atualizado. Então, isso sempre é um desafio, porque a gente lança cerca de 100 produtos novos a cada SKUs, né, a cada mês. Sempre tem novidade, sempre tem produto entrando, produto que está ficando obsoleto, tem produtos químicos que tem a FISPIC, né, que é uma ficha de segurança, isso atualiza, isso expira, você tem prazo, tem que atualizar, é um desafio muito grande. O cálculo dos impostos, espero que venha a melhorar com a reforma tributária, sinceramente, mas a guerra fiscal, de onde vendeu, para onde vendeu, se o produto é derivado de petróleo, se é um produto importado, se tem IPI, se não tem... É incrível a complexidade, e acho que é por isso, né? Vindo para cá, ele falou como o Brasil é líder, muitas vezes, nesse processo de digitalização. Se a gente não for, a gente está morto, né? Porque o governo faz com que a gente seja, né? A gente precisa se atualizar e vencer esses desafios sempre, né? Condições comerciais e regras de negócio, contratos, clientes no B2B, muitas vezes você tem contrato, você tem formas de pagamento, condições diferenciadas por cliente, por perfil de compra, e a gente tem que conseguir fazer isso através de uma plataforma digital. E por último, e talvez o mais difícil, como engajar uma rede de vendas que tem medo da mudança. Uma rede de vendas que acha que se o cliente comprar pelo e-commerce, não vai precisar mais dele. Né? Os próprios líderes de vendas têm esse medo. Então, a questão da cultura corporativa é a principal mudança. É o principal desafio de qualquer empresa para avançar nesse contexto. E aí eu acho que a forma como a gente vem lidando com isso é estabelecer metas para as equipes, é você ter um processo que é 100% top-down. O projeto, a gente teve, eu estou há quase 11 anos na empresa, e durante 7 anos a gente teve uma outra plataforma que conseguiu fazer com que a gente chegasse ao 0,8% de share. Como eu falo, a gente aprende mais dos erros do que dos sucessos, né? Então, o grande desafio era esse. O vendedor, ele se passava pelo cliente. Você cobrava registro, ele fazia, criava um Gmail, um Hotmail, e como é que você vai dizer que não? Porque você não sabe, aquele e-mail é válido. E aí, você não tem quando você acha que a coisa está indo, quando você vai ver, não tem cliente ali. Então, a gente precisa trabalhar isso de uma forma muito ampla. Uma das coisas que a gente fez foi alguns vídeos, fizemos dezenas de vídeos, que são entrevistas de vendedor para vendedor. Porque quando eu falo, ou quando qualquer líder fala para o vendedor o porquê ele deve fazer, eles acham que tem segundas intenções, que no fundo, no final, vai querer tirar o cliente de mim. Né? Não, eu vou fazer isso agora, mas lá na frente não precisa mais de mim. Né? E muito pelo contrário, né? O próprio cliente, muitas vezes, não compra
do vendedor, não compra do e-commerce porque ele não quer trair o vendedor, que é da sua confiança, que visita ele há anos. O próprio cliente não vai para o e-commerce porque ele fala, e se eu comprar lá e der problema? O vendedor não vai me dar o suporte. Então, essa integração com a força de vendas é parte fundamental e essencial para qualquer projeto de digitalização funcionar. Seja venda direta, ou seja, que você tivesse vendedores através de lojas, de revendedores que fossem. Ok? E agora eu ia pedir para passar o vídeo rapidinho, 1 minuto e meio, acho que vale a pena assistir. Ferramenta que veio ao nosso favor e o cliente hoje está inserido no mercado digital. 24 horas por dia, a hora que ele necessita de perguntar, ele tem na palma da mão. Pelo balcão digital, ele consegue navegar no mundo de produtos que nós temos, no mundo de oportunidades. Porque ele só traz benefício para a nossa venda, para o nosso dia a dia, ele otimiza o nosso tempo, dando mais tempo para nós não termos talvez uma visita para ele e deixando para visitar um outro cliente que talvez precise de uma atenção melhor e maior. Então, a plataforma vai estar ali sempre trabalhando. E às vezes até fora do horário, quando você vê, um pedido caiu, tá ali na sua conta. Numa sexta-feira, eu recebi 4 e-mails de clientes que tinham comprado pela internet no dia anterior. A gente já sai com uma venda feita através de um trabalho que você desenvolveu dentro daquele cliente. Às vezes o cliente não tem tempo de me atender. E eu acabo usando isso também, né? Deixar um carrinho, alguma coisa para ele dar uma olhada. Deixo mais ou menos aí um pedido, né? Um carrinho, 3, 4, 5 itens. Às vezes eles acrescentam 2, 3 itens e acaba fechando no final do dia ou no dia seguinte. Mas diante da plataforma digital, eu tenho aumentado muito pedidos, itens e valores. Eu queria ressaltar alguns pontos que foram colocados nesse vídeo, que a gente fez um mix aí de vários vídeos, né? Mas mais de 1.200 vendedores certificados. Tem que treinar. E a gente tem dentro da plataforma um módulo para o vendedor. Com isso, o vendedor é muito mais difícil para ele, se ele tivesse que fazer um e-mail fake, de se cadastrar como cada cliente, do que atender o cliente pelo módulo vendedor. Esse é um dos grandes diferenciais e é o que deixou com que hoje, há um mês atrás, eu estava participando de uma conferência na Europa sobre o Omnichannel, falando sobre o Omnichannel, e eu vi que a nossa plataforma talvez seja a que está mais preparada para isso, porque ela insere o vendedor no processo, ela faz com que ele participe. Só que para ele participar, se a gente não treinar e não certificar, ele não tiver muito claro que a nossa ideia, jamais a gente vai substituir o vendedor, porque esse é o nosso core, esse é o nosso principal diferencial. A gente quer, muito pelo contrário, aumentar a produtividade do vendedor, agregando mais itens diferentes, mais linhas, porque fica mais fácil dele abrir o próximo pedido, mas ele não precisa gastar tempo da visita. São vendedores. Imagina 1.200 vendedores com carro da empresa, com tablet, com catálogo, com tudo isso rodando, custo de combustível, né, hotel, hospedagem, muitas vezes, para ir lá fazer a reposição de estoque. Para repor estoque, um clique basta. Você não precisa, realmente, se eles fossem repositores, e por isso muitos têm medo, né? Porque eles têm medo porque muitos desses vieram de outras indústrias, indústrias do segmento de bebida, indústrias de reposição mesmo, né? Que aí a reposição, muitos foram substituídos nesses mercados por apps, mas não é o nosso negócio. Então a gente precisa deixar eles com essa confiança, com essa garantia de que teu emprego está garantido, você vai ganhar mais. Na verdade, quando eles começam a ver que realmente ajuda, aí tem que ser o próprio vendedor, a gente fica buscando os cases que deram certo, e eles mesmos expandindo isso para os outros e passando a informação. Então, a gente certificou, a gente treinou os vendedores. A gente começou com os gerentes de área, só eles tinham acesso a esse módulo. Depois, cada um podia botar 2 vendedores, os que estavam mais engajados. E agora sim, a gente tem mais de 1.200 vendedores certificados, homologados, usando a plataforma.
Quando a gente fala desse processo de transformação digital no B2B, ou da digitalização do relacionamento com o cliente, a primeira fase você precisa treinar, você precisa que o vendedor ele tem que entender bem, porque senão na hora que ele vai explicar para o cliente, ele vende uma dificuldade. Você quer facilitar a compra para o cliente, não dificultar. Se o vendedor não souber explicar bem, se ele ficar perdido ali na hora de encontrar o produto, o vendedor vai falar, não, eu peço para você mesmo, me manda do jeito que sempre mandou, está tudo certo. Então, ele não vai nunca conseguir ensinar nessa fase 2 o cliente a ele comprar. E aí depois, a fase 3, você tem... Eu não falo nem que é o autoatendimento só o cliente comprando. A gente quer, e aí ele vai mostrar onde eu quero o cliente só comprando. Eu quero o cliente comprando nessa compra recorrente, nesse pedido padrão, nessa reposição de estoque. Mas sempre, no nosso modelo de negócio, com a quantidade de SKUs que a gente trabalha, sempre vai ter coisas a mais para o cliente comprar que ele não conhece. E é ali onde o vendedor agrega valor, ele vai estar junto do cliente fazendo essa recompra. Mas o mais importante, se você faz tudo isso dentro de uma plataforma digital, você tem todos os dados. E você transforma a sua empresa numa empresa data-driven, né? Numa empresa guiada por tomando decisões por dados e não pelo feeling, não porque o que o vendedor contou. Então você começa a ter dados de navegação da plataforma dos vendedores e dados de navegação na plataforma dos clientes. E aí você começa a ter uma massa de dados que começa a te dar coisas que você não sabia. Porque tem aquelas associações óbvias, né, que o cara que comprou a broca, comprou a bucha, o parafuso, a furadeira, precisa do bit, mesmo isso sendo óbvio, né, todos os produtos associados, a gente tem muito vendedor que só vende a broca, né, o parafuso, e a gente sabe, poderia fazer esse cross-selling óbvio, né, o natural, mas de repente você começa a ver que quem compra o Rostoff, que é o nosso produto mais vendido, um desengripante, né, compra um outro produto que a gente fala não tinha nenhuma relação com esse Rostoff, mas você começa a ver que tem muita compra associada com esse mesmo item. E a gente começa a apresentar isso para o cliente de uma forma mais amigável, de uma forma que dá o insight para o cliente, que nem sabia que você... vocês têm... Quantas vezes a gente mostra para o cliente a plataforma e vê o cliente navegando, não sabia que vocês vendiam EPIs. Pô, mas a gente tem uma linha enorme de luvas, calçados, vocês viram aí as fotos? Então, assim, são coisas que não estão tão naturais assim, muitas vezes, para o cliente. Okay? Então, já indo para o encerramento aqui, poder abrir, a gente vai ter algumas perguntas, né? Depois. Primeiro aprendizado é que esse é um projeto que tem que ser top-down. Não é que a alta liderança tem que ser sponsor do projeto. O projeto tem que ser deles. O projeto é da empresa. Não existe, não deu, antes, o e-commerce que não deu certo era o e-commerce do Alexandre. Hoje a gente tem uma plataforma digital da Vult do Brasil, todo mundo engajado, a direção da empresa, está todo mundo junto. Não é um negócio de um departamento, envolve todas as áreas. Né? Você precisa mudar a cultura da empresa. Enquanto tiver incrustado aquele medo do vendedor ser substituído, o medo do cliente não ter o suporte, todo mundo, você não conseguir mudar esse mindset na empresa, a coisa não anda. Né? Enquanto você não entender que está todo mundo no mesmo barco, e esse é um projeto de time, de trabalho em equipe, vai parar em algum lugar. Né? E rever todos os processos da empresa, porque o Customer Experience não para no site, para na hora que o cliente recebe a mercadoria, né? Ou na hora que o cliente recebe a fatura, são todos os processos envolvidos na compra. Né? E tudo isso, no final, acho que o ultimate goal, né? O objetivo final é você se tornar uma empresa, como eu disse, data-driven, poder ter esses dados para tomar decisões e avançar de acordo com... tomar as decisões de acordo com os fatos, e não com aquilo que a gente acha, simplesmente. Queria agradecer mais uma vez aí ao convite pelo Fórum E-Commerce Brasil e me colocar à disposição aí para as perguntas que a gente vai ter. Muito obrigado.